boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Essa é a semana Descomplicando a Compostagem. É uma programação especial para celebrar a Semana Internacional de Conscientização sobre Compostagem. Então, tem ocorrido vários eventos pelo mundo todo. E esse evento, né, para ajudá-los a conhecer um pouco mais sobre a compostagem e escolher qual método é mais adequado para vocês. Então, sejam muito bem-vindos quem chegou. Faremos essa live hoje com o Guilherme, da Humus do Quintal, e também com o Fernando, do Gongo Composto. Então, vai ser um bate-papo muito especial. A gente vai falar sobre gongo compostagem, que é uma técnica que não é muito conhecida ainda. Então, eles vão explicar um pouquinho pra gente como que é essa técnica, quais são as vantagens, as desvantagens. Então, mandem as perguntas de vocês por aqui. Também eu peço para vocês compartilharem a live, né? Manda um aviãozinho aí para quem vocês conhecem e querem saber um pouco mais sobre a prática da compostagem. O Guilherme já entrou, eu vou chamá-lo aqui. Vou esperar o Fernando também. Guilherme? Será que deu certo? Olá, Marcele, seja bem-vinda. Olá, tudo bem, Guilherme? Olá, tudo bom, Karina? Tudo Tudo jóia? certinho. Você tá me ouvindo? Bem? Tô te ouvindo bem. Você me ouve bem? Ah, sim, tô te ouvindo super bem. Agora deixa Que eu bom. ver se o Fernando entrou. Vamos esperar mais um pouquinho. Que alegria, hein, Guilherme, te encontrar depois de tantos anos. Super, né? Não, primeiro, super obrigado pelo convite. E que prazer, né? Poder te encontrar de novo, assim, sem querer ainda, né? De outras, né? Sim, Por outros caminhos, com outros temas, né? Não com unidade de conservação, mas com a compostagem aí. Foi uma sim, grata sim. surpresa. Sim, é verdade. Eu acabei começando a live, nem falei meu nome, nem sei se todos me conhecem, né? Eu sou a Karina, eu sou idealizadora do Zum Zum Verde, né? Então, eu estou à frente dessa programação especial sobre a compostagem, né? Que se chama Descomplicando a Compostagem. E aí, nos meus estudos e pesquisas, eu conheci a Gongo Compostagem através da Luísa, do Guaraipu Compostagem aqui de Campinas, viu, Guilherme? Ela que me apresentou. Uhum, E que aí eu fiquei legal. super interessada e comecei a pesquisar aí que eu descobri você e o Fernando, né? O Fernando Uhum. já entrou, deixa eu ver aqui, chamá-lo. E aí uma das coisas boas aí das redes sociais, né, Guilherme? Total, a gente poder se encontrar. Olha o Fernando aí. Tudo bom, Fernando? Sim, olá, tudo bem, Olá, boa Fernando? noite. Boa noite, Boa Karina. Boa noite, Guilherme. noite. Bem, Tudo bem? Muito prazer, viu, Fernando? Eu tava conversando aqui com o Guilherme, que eu já o conheço, né? Na verdade, faz 10 anos que a gente não se vê, né, Guilherme? Pois é, pois E, é. E vocês dois fazem parte da minha história, mesmo sem vocês saber direito, né, o Fernando? Porque eu estudei na Rural, acho que a gente já se falou sobre isso, né? Eu fiz graduação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é onde o Fernando faz as pesquisas dele, né? E o Guilherme eu encontrei sim, na época do mestrado, né? Na época do meu mestrado, o Guilherme foi meu parceiro e me apoiou bastante na minha pesquisa. Então, eu estou muito feliz de Super. estar aqui com vocês, né, para falar sobre esse tema tão importante. E aí eu gostaria que vocês se apresentassem. Quem quer falar primeiro aí? Não, posso falar, posso falar. Cheguei primeiro, vou falar primeiro. Tá Bom, eu certo. sou Guilherme, bom, de novo, né, prazer enorme estar aí contigo, Karina, obrigado super pelo convite, Fernando Que aí, muito agradeço. bom poder prosear contigo sobre esse tema, que brilha os olhos, né. É, uhum, Bom, eu sou, bom, idealizador aí do Humus do Quintal, junto com a minha esposa, a Júlia, sou de Boiçucanga, litoral norte de São Paulo, São Sebastião. E lá que a gente desenvolveu esse projeto, desde 2014, né, trabalhando bem com essa lógica de fomento à compostagem doméstica, pensando nessa estratégia de descentralizar mesmo a gestão de resíduos orgânicos, né, como uma grande problemática dos resíduos sólidos, né. E a gente acabou conhecendo o Gongo, a gente vai contar depois acho que um pouquinho dessa história aí junto com o Fernando, mas a gente acabou conhecendo os gongolos, a gente já trabalhava com miocultura, né, com a vermicompostagem, e acabou no meio do caminho conhecendo os gongolos e por conta disso acabamos conhecendo o Fernando e todo o trabalho que ele desenvolve lá com a Embrapa, né? Então, prazer aí estar com vocês para falar desse tema que para a gente é super legal mesmo e de bastante carinho, né? Sim, sim, sim. muito bom.
Quer se apresentar, Fernando? E, bom, meu nome é Luiz Fernando, né? É um prazer estar aqui, né? Boa noite para a Karina, para o Guilherme, para todos que estão nos assistindo. Eu sou biólogo e engenheiro agrônomo, né? Formado aqui pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E estou no final do meu doutorado, né? E desde a minha iniciação científica, os gongolos, os piolhos de cobra, o grangugi, né? O imbuá, Maria Café, dependendo da localidade do Brasil, cada lugar vai ter um nome diferente, mas a função é sempre a mesma, né? De não ser decompositores. E eu venho trabalhando desde então. E no meu doutorado eu estou trabalhando com os gongolos, né, com os benefícios que o gongo composto traz para as plantas de forma geral. E também estou investigando o que existe no mundo que a gente não consegue enxergar, mas que faz toda a diferença no desenvolvimento vegetal, que são os micro-organismos, né, as bactérias presentes no gongo composto durante todo o processo de gongo compostagem. E os resultados são muito incríveis, assim, né? E complexos ao mesmo tempo. Mas, em síntese, é isso, né? E tem uma página, né? Gongo Composto Oficial, que é onde eu faço divulgação científica dos trabalhos. Que é importante, né? Nós, como pesquisadores, assim, e desenvolvedores de tecnologia, assim como foi a oportunidade que eu tive de conhecer o Guilherme e a Júlia, com a nossa pesquisa aqui, que ela transcendeu, né, as porteiras da universidade, as porteiras do centro de pesquisa para a sociedade. E isso que é importante. Nós temos investimento para fazer pesquisa, apoio, né, da sociedade e fazer com que a sociedade conheça, né, e veja a importância que é a pesquisa. Ainda mais numa situação que a gente vive hoje, num mundo obscuro, né, onde as pessoas estão cegas Caiu o celular, gente, desculpa. Onde as pessoas estão cegas aí, né, pelo achismo, né, mas é a ciência que está buscando resolver todos os problemas que a gente está enfrentando hoje, né, inclusive a questão da pandemia, a descoberta de vacinas. Então, tudo que nós temos aí, né, seu café da manhã, um iogurte que você tomou, ele foi produzido através de tecnologia. Então, tudo isso é pesquisa, né? A pesquisa que nos alimenta, a pesquisa que nos dá saúde, que promove desenvolvimento, tudo isso precisa ser disso, né? A pesquisa que faz com que os licenciadores do IBGE busquem saber, né, sobre desenvolvimento urbano e territorial, né? Faz com que a gente tenha traçado novas pesquisas para o futuro, para melhorar. Então, fica esse nosso alerta, né? Que a pesquisa é a saída para todos os males que a gente tem na sociedade, né? Então, e a gente não pode nunca, não estou querendo levantar a bandeira política nem nada, mas a minha política é o apoio à pesquisa, né? E tem que ser assim, tem que ser algo fundamental. E aí? Com certeza, fala maravilhosa, viu? Eu ia tocar nesse ponto, assim, como é difícil, né? Eu vim da pesquisa também, né? Parei meus estudos ali no mestrado, mas eu provei um pouquinho de como é difícil fazer pesquisa no Brasil, né, gente? E, assim, ainda mais Universidade Federal, né? É mais difícil ainda. Eu lembro que quando eu voltei para São Paulo, fiz meu mestrado na USP, eu via como era gritante essa diferença, né? Isso há 10 anos. Então, imagina nesse intervalo aqui, como que deve ser difícil. Então, parabéns, Fernando, pelo seu trabalho e principalmente pela divulgação científica que você faz e trabalho de extensão rural, né? Isso é muito importante, né? A ciência ser divulgada, as pessoas conseguirem colocar em prática, né? E ver a importância, né? Então, viva a ciência, viva os pesquisadores, né? Muito bom. Eu ia até comentar, porque foi um casamento muito massa. Esse trabalho do Fernando acabou sendo muito legal por conta justamente desse casamento de pesquisa, de ciência com prática, né? Porque muitas vezes tem disso, né? Às vezes o conhecimento fica muito na academia, ou o conhecimento não chega na ponta, na prática. Então, para quem está atuando na prática, foi muito legal isso quando a gente conheceu o trabalho do Fernando e da Beth, né, lá na Embrapa, foi muito legal a disponibilidade deles, de trocar figurinha e de trocar conhecimento, porque a gente estava num trabalho super empírico, né, com a gongocompostagem, e eles num trabalho super acadêmico e prático também, né? Então, essa possibilidade de troca, né, de conhecimento local prático com conhecimento técnico científico,
Eu acho que isso dá um ganho muito grande, assim, para os trabalhos, né? Acho que não só do Fernando, mas para o nosso também, né? Acho que é uma via realmente de mão dupla, assim. Sim, sim, com certeza. E um assunto assim tão importante quanto a compostagem, né, gente? Assim, falando sobre a questão da gestão dos resíduos sólidos, né? E confesso, eu estava até comentando com o Guilherme no início, o Fernando, eu conheci a compostagem há pouco tempo, sim. Eu já composto meus resíduos há mais de 10 anos, né? Conheço bastante vermicompostagem. Estou conhecendo os outros tipos, né? Existem vários tipos de compostagem, mas a gungocompostagem eu conheci, fui apresentada esse ano somente. E aí a Uhum. pessoa que me apresentou até foi a Luísa, né, do Guaraipu, que ela trabalha com coleta de resíduos orgânicos para compostagem aqui em Campinas e São Paulo. E aí eu fiquei encantada. Comecei a pesquisar e descobri, né, o seu trabalho, e da doutora Elizabeth, e depois também o Guilherme, né, trabalhando. E fiquei, assim, fascinada. Então, estou muito feliz de vocês estarem aqui, né? E assim, eu não conhecia compostagem até o início do ano. Já estou inserida no contexto já há bastante tempo, né? E a maior parte das pessoas, eu creio que não conhecem, né? Então, explica pra gente o que é gongocompostagem, né? Acho que O o Guilherme Fernando quer pode falar, Guilherme? explicar. Eu vou só dar um pontapé num outro aspecto, porque eu acho que você pode explicar a parte do ponto de vista mais técnico, inclusive, né? Mas, assim, para Sim. mim, a gongocompostagem é uma alternativa para a gestão de resíduos sólidos urbanos. Ela é uma das técnicas, a gente tem uma problemática gigantesca de resíduos sólidos. 50% do que a gente gera, né, até mais do que 50%, dependendo da localidade. Pegar a minha realidade aqui em São Sebastião, chega a 60% o que a gente gera de orgânico dentro da parcela de resíduos sólidos, né? E isso tudo, grande parte disso está indo para os aterros, porque muito pouco é compostado, né? Então, para que a gente consiga fazer uma gestão eficiente de resíduos orgânicos ou de resíduos sólidos como um todo, a gente precisa lançar mão de várias técnicas, né? Sejam elas em locais onde você centralize os processos de compostagem, seja fomentando a compostagem de forma descentralizada. E aí a gente precisa de uma mescla de técnicas, porque aquilo que funciona na minha casa talvez não funcione na sua, talvez não funcione na do Fernando. O que funciona em pequena escala, muitas vezes não funciona em grande escala. Então, a Gongo, né, a Gongo Compostagem, acho que ela vem como uma alternativa a mais, né? Ela é uma técnica e, assim, especificamente para os resíduos de poda, ela, para mim, ela é uma das melhores, talvez a melhor técnica para a compostagem de resíduos de poda, né? Isso eu não tenho muita dúvida e venho experimentando isso na prática, né? Mas manda lá, Fernando, manda o Gongolo cientificamente quem é, né? Bom, tem até um pensador, né, que fala que a tarefa não é tanto ver aquilo que todo mundo, assim, buscar algo que nunca ninguém viu, né? Mas é trazer para a luz, né, do conhecimento algo que todo mundo vê, mas ninguém sabe realmente qual é a função. Então, o gongolo, né, o piolho de cobra, grangugi, né, Maria Capé, emboá, dependendo da região do nosso país, ele veio para mostrar, né, qual é a real função dele, né? Porque até então as pessoas chegavam a matar os gongolos. Nossa, eu achava que isso aí era um animal peçonhento, isso aqui é uma lacraia. Aí outras pessoas, isso aqui é um tipo de minhoca. Tem produtor que acha, né, ou alguns achavam até descobrir a real função, que o gongolo predava a minhoca, né? Então, existem muitos mitos, que o gongolo, o piolho de cobra, ele vai entrar dentro do seu ouvido. Então, assim, pode até haver algum relato, né, no meio acadêmico médico, né, popular, de algum desses organismos que tenha entrado no ouvido, mas puramente foi um acidente. Ele não vai, de alguma maneira, pegar e entrar ali dentro do seu ouvido, né? E os gongolos, eles estão distribuídos no planeta todo, né, com exceção da Antártica, né? Nos polos, por ser extremamente inóspito, poucos organismos realmente vão sobreviver ali, o gongolo não. Mas existem gongolos que são um pouco mais cascudos, né? Tem uma carapaçazinha mais quitinosa ainda do que já é, porque se você acidentalmente pisa num gongolo, né, você vai reparar que ele faz um crack, né? Porque ele é meio crocante.
justamente porque ele tem o exoesqueleto dele, que é o corpinho, é cheio de quitina, né? É uma espécie de queratina que constitui as nossas unhas, cabelo, mas mais impermeável um pouco, para que ele não perca a umidade para o ambiente, né? Então, a gongocompostagem é baseada na ação alimentar dos gongolos, porque o gongolo ele vai pegar um resíduo que está ali em decomposição e vai realmente triturar, mastigar, porque ele tem uma boca dotada de dentinhos, né? Que são 2 pentes de dentes em cima e embaixo, e ele consegue então fragmentar esses materiais. E ao passo que ele fragmenta esses materiais, é como se você pegasse uma folha, né? E essas folhas de folha, ou qualquer resíduo ali, ela vai ficando cada vez em partes menores, como se você ficasse uma folha de papel. Então, quando você faz isso, né, e o gongolo faz esse trabalho, ele vai, então, aumentando a superfície específica desses materiais. O que é isso? Ele abre a porta para que o processo de decomposição avance e que outros organismos associados ali, né, porque o gongolo potencializa, né, mas existem outros organismos que estão atuando em conjunto, as bactérias, os fungos. Então, tudo isso, né, de forma síncrona, vai fazendo com que a decomposição aconteça, né, e no final você tem o humus de gongolo, que nada mais é do que aquelas excretas, né, em maior parte são as excretas do gongolo que vão se acumulando, e junto a isso, aquele material que já foi mais fragmentado, ele também acaba se decompondo e misturando no peneirado. Tanto é que quando você peneira, você vê nitidamente os coprólitos, né, que são os cocôzinhos do gongolo, ou os pélides fecais, e também você acaba notando um ou outro fragmento, né, mais fino, mas não esférico, igual as pélides do gongolo, que são esses materiais mais fragmentados. E aí você pode usar aquilo como o humus do gongolo, o gongo composto, como um adubo, como um substrato. A minha principal fonte de pesquisa é utilizar o gongo composto como substrato para a produção de mudas, até porque a gente nota que, por ser um material muito leve, então ele preenche bem as bandejas e não as deixa pesadas, então isso torna mais ergonômico para quem está trabalhando, né? Não vai forçar tanto para carregar aquelas bandejas. Por ter baixa densidade, a planta se desenvolve mais. Então, a gongocompostagem vai gerar esse composto, que você pode dar múltiplas finalidades, né? Vai depender realmente da necessidade de cada um. E um detalhe que é importante, a gongocompostagem ela difere de uma compostagem tradicional porque ela não tem uma temperatura termofílica, né? A compostagem tradicional, a temperatura termofílica é quando excede a casa dos 40 graus. E aí esse aquecimento pode expulsar o gongolo dali ou até matar se ele ficar restrito. Então, as dinâmicas são diferentes. Mas creio que a gente vai tratar disso, né, mais pra frente. Eu vou deixar vocês falarem também, porque senão eu me empolgo. O composto, só uma dúvida, o composto a gente usa o termo humus também, né? Ou não? Sim? Ou é só para minhoca? Pode ser. Pode Né, ser. No caso, seria o humus de gongolo. Tá certo. Né? Ou Porque, assim, composto, né? Acho que a gente usa os dois termos, né, Fernando? Sim, Tá certo. porque, na verdade, o que acontece, né? O composto em si seria aquela palavra genérica para falar que você tem um material, né, um conjunto de resíduos orgânicos brutos, né, ou aquele composto bruto, que se torna um composto já elaborado, né? Porque o composto em si é o produto desse processo de decomposição estabilizado, né? Então, assim, é aquela matéria orgânica transformada. Você pega uma matéria orgânica bruta, que são aqueles resíduos vegetais, proteínas, carboidratos, amidos, lignina, lignocelulose, hemicelulose, são as partes constituintes da matéria orgânica, né, bruta, e aí essa matéria orgânica, ela vai sendo transformada por esses organismos, não só pelo gongolo, mas pelos fungos, pelas bactérias, né, as bactérias que estão presentes dentro do intestino do gongolo, que facilita essa digestão, né, então tudo isso desencadeia na produção que é o composto, né, e aí cada técnica acaba gerando aquele produto, né, então a compostagem, o composto, que é o humus de gongolo,
né? Ou é o gongo composto, né? Ou humus de gongo, da gongo compostagem. Da vermicompostagem, o vermicomposto ou o humus de minhoca, né? Como é mais tradicionalmente conhecido, assim. Tá certo. E quantas espécies de gongolos existem? E todas podem ser utilizadas? Como que é? Então, há uma lacuna aí no meio científico, mas acredita-se que existam mais de 12 mil espécies de gongolo distribuídas ao longo do planeta, com exceção dos trópicos. E, em teoria, todas as espécies podem ser utilizadas, né? E você pode também fazer uma combinação de espécies e elas acabam desempenhando a mesma função. Existem algumas poucas espécies, tem até uma espécie que eu deixei em aberto aqui, que ela chama Orthomorpha coarctata, né? É um piolinho de cobra, ele é decompositor, mas ele, em alguns momentos, né? Normalmente, quando você acaba tendo um desequilíbrio ambiental, ele pode representar um problema para a horticultura, porque ele pode predar alguns sistemas radiculares, sementes em fase de germinação, ele pode pegar e predar. É esse carinha aqui, ó. Tenho que girar aqui, mas é esse Orthomorpha coarctata. Né? É nativo nosso? Então, eu tenho que consultar se ele é nativo ou não. Mas eu acredito que ele é distribuído por vários países, né? Ele, na verdade, está distribuído ao longo do mundo todo, né? Está dizendo aqui. Assim, o norte da América, Galápagos, né? Havaí, ele tem ampla distribuição, né? Esse acaba entrando naquele amplo de distribuição, com exceção dos polos, né? Tem também o outro que eu utilizo nas pesquisas, que é o Trigonilus coralinos. Ele é exótico, né? Mas ele é distribuído no planeta todo, né? Com exceção dos polos, novamente. Já o Guilherme lá em São Sebastião, ele utiliza, né? Não sei se você pode me corrigir, Guilherme, mas ele utiliza mais o Rhinotrichus padberg, que é aquele gongolo gigante, nativo da Mata Atlântica, né? Ele é maior, né? Ele é desse tamanho, ele tem cor de feijão carioca, né? A corzinha meio amarronzada, às vezes alguns são um pouco mais escuros. Se ele fica muito tempo por baixo da serrapilheira, ele acaba despigmentando um pouco, né? Se ele está tomando um pouco mais de luz, ele pigmenta um pouco mais também, mas aquela cor marronzinha claro, né? Mas... Ele é o predominante, assim, Fernando, mas tem, hoje, se a gente for procurar lá, a gente conta umas 3 espécies nos gongolários, né? Mas com certeza, o gongolo gigante é a que tem maior volume de indivíduos ali, sem dúvida com eles. Tem E é o diferença nativo, é o que a gente mais eficiência? encontra ali no litoral, né? Desculpa, Karina. Tem diferença na eficiência entre as espécies ou não? Como assim? Assim, A minhoca, né? A minhoca... Pode falar. Você deve ter estudado isso, né, Fernando? Porque o que a gente percebe lá na prática, vamos dizer assim, é que o que dá diferença é no tamanho dos pelletzinhos, né, das fezes, né, do humus, né? Então, do gongolo gigante, justamente por ele ser maior, você vê, os cilindros são maiores, as esferas são maiores mesmo, né? Quando você pega os outros, ou mesmo quando você tem, às vezes nas caixas, né, nos gongolares, quando você tem muitos jovens, poucos adultos, a gente também tem um humus que é mais fino, né? Quanto mais adultos e quanto maiores, você tem os pelletinhos maiores, né? Existem umas diferenças, né? Eu sempre falo que é como se fosse comparável a gente, né? Então, tem indivíduos que são maiores, outros são menores, alguns comem mais, outros comem menos, né? Alguns são mais velozes, outros são menos. Então, a gente pode trazer isso para as espécies de gongolo, né? Então, temos alguns que são maiores, outros menores, mas eles vão atacar o material e vão se alimentar. Mas o que rege muito a alimentação deles, e é algo que depois a gente vai comentar com certeza, é a questão das misturas que a gente fornece, né, para os gongolos. Então, do que eles vão se alimentar é super importante. Por quê?
existem alimentos, assim como para a gente, que vai aumentar o trânsito intestinal. E existem outros alimentos que vão acabar causando uma constipação. Então, para o gongolo é assim também. E tem um trabalho que eu publiquei, depois, quem quiser, posso colocar o link disponível aqui na página do Gon Compost, que eu mensurei o consumo de diferentes resíduos pela espécie que eu trabalho, né, o Trigonilus coralino. E alguns resíduos, ele se alimentou um pouco, né, foi mediano, né, a taxa de consumo durante 10 dias, ele gerou uma quantidade grande de fezes fecais. Ao passo que outros alimentos, ele comeu um pouco mais do que um outro determinado resíduo e excretou bem menos, o que leva a crer que tem toda uma funcionalidade, né? E tem alguns resíduos que ele se alimenta, como o papelão, mas assim, ele come um pouquinho, mas defeca quase nada. Até porque é um material muito mais fibroso, então acaba dificultando aquele trânsito. Por isso que é importante a gente pensar na mistura que a gente vai fornecer para os nossos amiguinhos, né? Para que ele tenha uma diversidade de resíduos ali, né? A gente acaba sendo o nutricionista do gongolo ali, né? Porque você tem ele num ambiente confinado, então você tem que servir vários alimentos diferentes, né? Na forma de material decomposto ou semidecomposto, para ele se alimentar. E aí você tem a formação de humus um pouco mais diversa, que facilita essa alimentação. Certo. Não é qualquer tipo de resíduo que eles consomem, né? E aí, qual a proporção que você observou, né? Vocês dois observaram na A gente trabalha lá no Humus do Quintal, a gente trabalha basicamente com resíduos de poda, né? Então, a gente lá, assim, fechamos o ciclo, né? Então, tanto os resíduos de alimento, eles vão para a compostagem e os resíduos de poda também, né? Então, os resíduos de alimento, a gente vai ou para uma compostagem estática ou para os minhocários, né? Aquelas baterias de minhocários domésticos, e aí a gente tem um processamento pelas minhocas, majoritariamente. Isso não quer dizer que a gente não tenha gongolos dentro dos minhocários, né? Porque até junto com as folhas secas que a gente coloca nos minhocários, os gongolos acabam indo. Então, eu até depois, Fernando, é até legal você saber disso, assim, porque foi a partir de uma live tua que a gente acabou experimentando algumas coisas, né? Então, nos minhocários, a gente tem gongolos e minhocas, né? E a gente percebe um ganho nisso, porque os gongolos parece que não competem com as minhocas, depois, Fernando, você me corrige aí, mas os gongolos parece que não competem com as minhocas na alimentação. Eles são mais fãs ali das folhas secas e as minhocas dos alimentos vivos, né, mais ricos ali em nitrogênio. E o que acontece quando a gente tem bastante gongolo nos minhocários é que o nosso humus do minhocário, que muitas vezes é úmido, né, naqueles minhocários domésticos, o humus fica bastante úmido, com a presença dos gongolos, ele fica um material de melhor qualidade, né? Diferente nos gongolários. Nos gongolários, a gente trabalha só com resíduo de poda, então é uma poda bem diversificada, né, basicamente poda de jardim, né, então tem desde galho, que a gente tritura, né, folha seca, muita folhagem, né, de paisagismo, e aí é exclusivamente resíduo de poda, bastante diversificado, e aí nesse caso a gente tem majoritariamente gongolos, e aí as minhocas, na verdade, atrapalham um pouco o processo. Quando a gente tem muita minhoca nos gongolários, a gente tira um humus de menor qualidade. Porque o humus do gongolo a gente percebe que ele é mais soltinho, ele é mais leve, e quando as minhocas são juntas ali no gongolário, quase que elas bagunçam um pouco o processo ali dos gongolos, a sensação que a gente tem, né? Então, quando eles estão lá nos minhocários, a gente incentiva. Quando as minhocas estão nos gongolários, a gente caça e leva elas para o minhocário. Sim. Olha, eu fiquei aliviada agora, porque eu achei um gongolo aqui em casa e coloquei no meu minhocário. E eu fiquei com receio de ser prejudicial. O que acontece, a gente não percebe no minhocário prejuízo nenhum. O que acontece só é que ele não sobe. Ele não consegue, quando adulto, ele muitas vezes não passa pelo furinho, grande, né, para a caixa de cima. Então, aí quando você faz a colheita, né, ali do humus, você precisa fazer uma catança e devolver ele para a caixa de cima, né? Certo. Mas é ótimo, né, esse resultado, né, e esses comentários que o Guilherme fala,
porque acaba nos estimulando a pensar e desenhar novas experiências, né? Para a gente, como pesquisador, assim, para transferir, né? Para um permacultor como o Guilherme, né? O Guilherme também é um grande experimentador, né? Eu sempre falei para ele e para todos, né, que vocês como produtores, né, e que mexem com a terra, né, que têm a sua atividade, vocês são experimentadores também, cientistas, né? Porque a ciência, ela é a observação diária, né? Então, É. você todo dia observando ali, você nota essas diferenças. Mas, essencialmente, por que que dá essas grandes diferenças de um composto, né? Oriundo da gongocompostagem e um composto oriundo da vermicompostagem? É porque a dinâmica, né? A biológica é diferente dos dois animais, né? A minhoca, ela tem uma boca e ela envolve aquele material já bem decomposto, né, para se alimentar. E ali dentro do intestino dela, né, ela tem uma moela, como se fosse a da galinha, né? A galinha come o grão, ela não tem dente, então o que que acontece? Ela precisa ter, né, uma estrutura física destrutiva para que ela consiga ali no intestino absorver aqueles nutrientes. Então, o que que a galinha faz, né? Com aquela moela, ela vai triturando aquele milho, que é duro, né? Para uma estrutura de tecido muscular destruir, né? Então imagina a força que tem. Então a minhoca é a mesma lógica, né? Ela tem uma moela, então ela fricciona aquele material ali dentro e vai então liberando para o intestino. E ali no intestino, as bactérias que povoam, né, o intestino da minhoca, junto com algumas bactérias, né? Algumas foi muito simples, mas um pool de bactérias, né? Uma piscina de bactérias que tem naqueles resíduos vão interagir com o intestino da minhoca ou não, e a digestão acontece. E aí ela excreta um material, né, que é muito compacto e, ao mesmo tempo, que retém muita umidade. Diferente do gongolo, que acaba sendo uma estrutura que, quando vai acumulando, ela fica mais soltinha, que é semelhante a você estar numa piscina de bolinhas, né? Então você tem aquele material, mas aquele material ele não está tão junto assim. Então, se você olhar uma piscina de bolinha, você nota que você está com uma piscina cheia de bolinha, mas existem espaços entre as bolinhas. Aquele espaço vai conferir maior, né, aeração, então você tem mais ar dentro do composto e aquilo retém menos água, porque você tem mais espaços vazios entre si. Agora, a da minhoca não, porque a minhoca você acaba compactando, aí você vê que fica adensado. Então, aquele adensamento, você praticamente não tem aqueles espaços da piscina de bolinha. Por isso que retém mais água e acaba sendo um material mais denso, né? E aí, a recomendação para usar um mousse de minhoca como substrato é sempre você fazer uma mistura com outros materiais que torne aquele material menos retentor de água e que possa se tornar um pouco mais leve também, né? Mas, a princípio, um dos inconvenientes é a alta capacidade de retenção de água, né? Que um mousse de minhoca tem. Por isso que ele não é recomendado usar como puro, né? Como substrato. Então, se você procurar trabalhos, todos que testam puro, acaba notando que não fica tão legal. Então, assim, você tem que fazer combinações para que a planta consiga ter espaço para respirar, né? Porque a raiz precisa respirar. E ali não teria como. Então, basicamente, são essas diferenças. Mas eles não competem, né? O gongolo, ele não compete com a minhoca justamente por conta da dinâmica, né? A minhoca, ela vai comer ela vai se alimentar das espécies do gongolo, né? Dos cocôzinhos do gongolo. Mas ela não vai se alimentar daqueles resíduos grosseiros. Diferente do gongolo, que não vai se alimentar daquele material já processado. Ele prefere os materiais grosseiros, né? Se ele tem uma boca capaz de destruir, né? Ele vai mordendo. Se você botar uma folha dentro de um baldezinho com alguns gongolos e essa folha não tiver uma proteção lateral, porque tem algumas folhas que, às vezes, quando verde, chegam a te cortar, né? Porque ela tem como se fosse uma lâmina lateral. E existem outras folhas que não têm essa resistência lateral. Então, se você colocar uma folha que não exista resistência lateral, você vai notar o quê? Que dentro de alguns dias ela vai estar toda recortadinha, assim, e comida, porque o gongolo ele vai fragmentando.
Certo. O meu receio de eu ter colocado o gongolo dentro do meu miocário foi do ambiente não ser adequado para ele, né? Eu fiquei, não fiquei com receio dos Sim. dois, né, se matarem ali, mas de não ser Não, adequado. fica Eu não super sei se bem. ele sobreviveu, mas fica bem então, né? Olha que legal. Fica Muito super bom bem. saber. Fica super bem. Fica super Aham. bem. Ah, Uma que outra ótimo. diferença que eu percebo lá, não sei se você já percebeu, Fernando, que assim, pelo menos quando a gente colhe o nosso humus do minhocário, normalmente a gente tem um produto muito úmido, né? E muito vivo, no sentido de que brota muita coisa, né? Então, toda vez que a gente colhe o humus do minhocário, a gente tem uma bomba de sementes. Então, nasce muito mamão, nasce muito tomate, Sim. diferente dos gongolários, né? Nos gongolários a gente consegue ter um Entendi. produto mais puro, vamos dizer assim, né? É um produto muito vivo, você percebe muitos micro-organismos ali, mas você não tem muita germinação, né? De espontânea, vamos dizer assim, né? Ah, Diferente que dos legal. minhocários, né? Então é um Uhum. produto que, inclusive, É, a gente mas consegue Legal. comercializar, né, mais Sim. facilmente. O humus do miocárdio a gente não conseguiria comercializar porque ele sai muito, ele brota tudo, né? Nossa, Assim, se colocar num vasinho de orquídea vai nascer tomate, né? é Diferente do verdade. humus de gondolo, né? Que a essa gente, maior que claro, a é gente seca mutante. também, né? Tem o processo de Sim. solarização para esterilizar e tudo mais, mas a gente Aham. consegue um produto mais puro, né? No gongolário. Certo. Vocês citaram aqui Sim. algumas vantagens já, né, a respeito da gongocompostagem. Da leveza, né, do composto em relação ao do miocário, né, do humus de minhoca. Falaram também da questão das sementes, né, que o Guilherme acabou de salientar aí, né, que reduz aí a taxa de germinação das sementes através da compostagem. Qual outra vantagem que vocês citaram que fugiu aqui? Eu não Da sei, Fernando, qualidade, né? se eu não sei como que é em relação a isso, eu não sei como que o gongolo se comporta se não houvesse as minhocas e a gente estivesse trabalhando só com resíduo orgânico de alimento. Eu não sei se isso se seria um alimento bom para os gongolos. No nosso caso, como a gente trabalha só com resíduo de poda, eu acho que a grande vantagem dele é que ele acelera muito o processo. Então, se eu tivesse um processo de compostagem, quando eu tenho um processo de compostagem para transformar a poda em terra vegetal, se eu não tenho a presença dos gongolos, eu vou triturar o material e esse material eu vou levar aí cerca de 6 a 8 meses, dependendo do clima, da temperatura, do meu manejo, 6 a 8 meses para ter terra vegetal. Com os gongolos, eu consigo trabalhar em torno de 3 a 4 meses, né? Entre 4 e 5 meses a gente já consegue ter a produção de material de melhor qualidade do que seria a terra vegetal, né? No processo de compostagem Uhum, normal. Então, para mim, a grande vantagem da presença deles é acelerar o processo, né? E fora a qualidade do material que você colhe, né? uhum, Sim. Mas aí o que que acontece? Existem muitas pessoas vêm me falando, ah, Fernando, pode utilizar o resíduo doméstico, né, aquele resíduo de cozinha na compostagem? Eu falo, sinceramente, eu nunca testei. Mas Uhum. assim, eu sempre falo para as pessoas assim, ó, se você quiser testar, né, coloca pouco, né, assim, uma parte, né, um quinto, um terço do material no máximo, porque esses resíduos são mais decomponíveis, né? Então pode dar mau cheiro, vai fermentar, assim, tem que ver se isso uhum, tá com sal ou não, porque o que que acontece? Isso é importante até para vermicompostagem, pensando no produto final, né? E no produto final eu falo não só do composto, mas daquele lixiviado, que é o churume. Por quê? Porque se você está trabalhando com resíduos de cozinha e que talvez tenham excesso de sódio, sal, isso de alguma maneira vai para a planta, porque se você colocar aquele composto no vaso, ou se você borrifar aquele churume diluído, né, que é o humus líquido, mesmo assim você pode às vezes causar um problema Uhum. de deficiência de água na planta, né? Porque o sódio ele vai causar um desbalanceamento do potencial de água na planta, né? Que nada mais é do que a planta está dentro de um vaso ou uma árvore que você vê na rua de 30 metros de altura. Né? Talvez nunca ninguém se parou para perguntar assim, caramba, como que a água chega lá
na última folhinha, na folha mais nova, lá em cima, a 30 metros de altura, é a melhor bomba natural que existe, né? São as árvores, porque imagina ela conseguir succionar a água que está lá no subsolo e jogar lá para a ponta, né? Então, aquilo ali é uma pressão matricial, uma pressão de água da planta. E quando você coloca sal demais, né? Assim, isso eu estou falando de sal de uma forma muito genérica, porque eu posso estar falando de potássio, né? Em forma de nutriente, ou mesmo do sódio, que acaba sendo um nutriente, mas ele não faz tanta diferença de ter ou não. Na verdade, ele faz diferença se tiver muito. Ele vai fazer o quê? Com que aquela água disponível para a planta, ela diminua cada vez mais os níveis. Porque a planta vai ter que jogar uma força muito grande, biologicamente falando, para succionar aquela água. Então, tem que tomar um certo cuidado com essa questão dos resíduos, né? Sólidos, resíduos de cozinha. Um outro ponto é que eu não sei se a minha orientadora, com uma outra colega nossa de pesquisa, que está no doutorado, já iniciou essas pesquisas com resíduos de cozinha. Mas eu fiz um teste aqui em casa, eu comprei um pepino e cortei em 4 pedaços e coloquei dentro de um terrário, assim, eu tenho um gongoláriozinho aqui, daqui a pouco eu pego para mostrar para vocês. E só que assim, eu não tenho só os gongolos, acaba tendo também, que vem junto, aqueles tatuzinhos de jardim. Então, nos primeiros 7, 10 dias, que o pepino ele é muito... Na verdade, não foi pepino que eu comprei não, gente, desculpa, eu comprei um chuchu. O chuchu, ele, 90% dele é água, né? Então, assim, nos primeiros dias não tinha ataque de nada. Aí ele foi dessecando, assim, né, pegando aquela umidade, ficando mais cascudinho. Aí eu percebi o quê? Que ele começou a ser perfurado. Mas os primeiros que vêm não são os gongolos, né? São os tatuzinhos de jardim. Aí você acaba vendo, né, que o gongolo entra ali, talvez ele se alimente. Eu fiz isso motivado por um seguidor que falou comigo, ele é lá de Pernambuco, que ele percebeu que os gongolos dele gostavam muito de chuchu. Aí eu falei, eu vou testar então, mas é o único relato que eu posso falar aqui com resíduo doméstico, né? Que o gongolo consumiu em algum momento, em alguma parte, esses resíduos. Na natureza, às vezes você está andando pela rua, né? Aqui mesmo, a gente tem muito ambiente de mata, assim, seropédica, né? Jardim. Às vezes está debaixo de uma mangueira, tem uma fruta caída lá. Aí às vezes você vê um gongolo ali se alimentando, mas é algo muito pontual, né? Talvez ele esteja com muita fome, mas e aí, né? Às vezes o animal com fome, você acaba tendo uma pressão para se alimentar daquilo, mas não necessariamente seria o foco, né? Então é algo que a gente precisa estudar, porque talvez até que numa determinada proporção isso faça sentido, né? A gente colocar como se fosse uma pilha estática, colocar um pouco menos do que a pilha estática vai requerir de resíduo, né, de cozinha, e colocar mais resíduos fibrosos, né, recalcitrantes, para os gongolos se alimentarem. Que aí você também evita que dê cheiro, que traga algum vetor, né, rato, mosca, barata, e a compostagem ali pode acontecer, né, de forma mais diferenciada. Mas é algo que a gente precisa ainda verificar. O que dá para perceber lá em casa, sim, até pela distribuição, né? Porque a gente tem a compostagem estática com resíduos de alimento e poda, né? Que trabalham juntos, né? No equilíbrio. Os minhocários e os gongolários. Então, nas pilhas de resíduo de poda, os gongolos aparecem espontaneamente felizes. Nos minhocários, eles também aparecem espontaneamente. Na compostagem estática, você não acha gongolo. Muito em função, talvez, do aumento de temperatura. Né? Exato. Ali, talvez, a gente vai observar os gongolos no final do processo, quando a temperatura já começar a decair, né? Chegar na fase já de termoestabilização, ali a gente já possa ter de novo a presença dos gongolos. Legal. Gente, e desvantagens? Desvantagens? Se vocês conseguem listar alguma, existe ou não? É tudo perfeito? Olha, do processo, eu não sei dizer uma desvantagem do processo, assim, porque ele
ele é bem simples e bem bacana de acontecer, assim, até porque a gente, por exemplo, a gente trabalha com uma técnica um pouco diferente até da que o Fernando trabalha, né? Então acho que tem muita coisa para se descobrir, inclusive, né? De formatos, de técnicas e tudo mais, né? A única, quando você fala de desvantagem, eu até nem sei como é que tá, Fernando. Para mim a desvantagem é mais a questão burocrática da coisa, assim, né? Então, por exemplo, quando você fala de vermicompostagem, pô, já tem, né, uma série de regulamentações, né? Você sabe lá o caminho das pedras para você, por exemplo, legalizar uma atividade de vermicompostagem, né? O gongolo, até onde a última vez que a gente conversou, o gongolo nem aparece na lista do Ministério da Agricultura, né? Como uma espécie a ser manejada, né? Então, para mim, a grande desvantagem talvez seja o ineditismo, que não é desvantagem, na verdade, né? É só uma grande Aqueles possibilidade. caminhos ainda que a questão burocrática e legislativa vão requerer, né, para validar o processo. Mas, assim, eu vejo que esse processo ele já foi validado, né, pelo Guilherme, tem outras pessoas que já fazem como compostagem. E depois também a gente pode combinar um dia de fazer uma live com um amigo que eu fiz lá do Rio Grande do Sul, o seu Percy. Ele tem uma gongo compostagem a céu aberto, né? E assim, ele relata que ele tem essa gongo compostagem a céu aberto que chega a quilômetros em linha, porque ele produz banana. E ele produz banana orgânica no Rio Grande do Sul e o manejo dele é a gongocompostagem. E produz uma planta, assim, as plantas são super viçosas, os frutos extremamente doces e ele não tem incidência de doenças. Ele migrou há mais de 15 anos para o sistema orgânico, agroecológico, e ele notou o quê? Que os índices de doenças, porque para quem não conhece muito, né, a cultura da banana, ela tem muitos problemas com doenças fúngicas, né, principalmente cigatoca, amarela ou negra, né, mal do Panamá, e a Embrapa e outros centros de pesquisa das universidades públicas, né, por isso a gente tem que valorizar muito nossos centros de pesquisa, as Embrapas, as universidades, porque as pesquisas 95% praticamente sai das universidades, junto com as parcerias com as Embrapas e o Emater e as instituições estaduais. E assim, ele não vê mais essas doenças lá, né? E isso ele tem atribuído a todo esse manejo, né? Esse ambiente saudável que se estabeleceu ali. E a gente vê muitos trabalhos internacionais que dizem dos compostos que eles têm capacidade de suprimir, né, doenças, ou pelo menos criar uma barreira biológica para que essa doença, se ela chegar a fulminar esses organismos, né, essas plantas cultivadas, essa sintomatologia, né, e virulência dessas doenças seja bem menor. Então, eu vejo o gongo composto como algo muito promissor. Né? Existem desvantagens, sim, como vantagens. Eu sou suspeito para falar, né? Então talvez eu enumere mais vantagens do que desvantagens, mas sendo sincero, e vou aproveitar para responder uma pergunta que subiu aqui na barrinha, do Adriano Costa, que ele pergunta qual produz mais, né? Qual organismo, o gongolo ou a minhoca? E aí acaba que eu vejo como uma desvantagem, a gongocompostagem não é uma desvantagem, né? Mas, na verdade, cada método ele vai exibir, é como se você colocasse carros, 3 carros, né? Você colocar 1.0, 1.5, e um 2.0. Talvez o motorista do 1.0, né, mesmo o carro sendo um pouco menos potente, ele tem a técnica para ter um rendimento melhor do que um que não saiba manejar direito um carro mais potente. Mas, infelizmente, o gongolo, por conta desses resíduos, ele acaba produzindo menos, né? O rendimento dele é 30%, se você conseguir otimizar uns 40%, né, do volume inicial que você tinha lá colocado para ele, você gera em produto. Agora, o humus de minhoca, né, se for na base do esterco bovino, né, para produzir, você tem 50% de rendimento, 60%.
Numa compostagem tradicional, isso é em torno de 50%, 60%. Né? Mas por que o gongolo, então, se reduz a um terço, Fernando? Né? Ou um pouco menos de 50%, um pouco mais que 30%? É por conta dos materiais que a gente usa. Né? Então, são materiais mais fibrosos, volumosos, e que, à medida que vai se decompondo, né, a tendência dele é reduzir drasticamente de volume. Então, é natural. Então, do ponto de vista de comparar método, isso seria uma desvantagem. Uma outra desvantagem que eu vejo ainda, e que eu vou todos os dias dormir pensando nisso, é a questão da reprodução dos gongolos, né? Aqui, lá na casa da minha namorada, a gente tem um gongolário na forma de um anel, igual eu recomendei para o Guilherme fazer aí na propriedade dele em São Sebastião. E assim, a gente consegue reproduzir ele. Mas assim, não é aquela reprodução igual da minhoca, que você coloca uma minhoca, você maneja direitinho, durante 6 meses você tem, depois disso, 64 minhocas. É um crescimento exponencial, né? Agora, o gongolo, ele gera filhotes, mas, assim, muitos morrem, né? Poucos chegam à fase adulta. Então, assim, ele gera uma prole, assim, na literatura dizem que tem determinadas espécies que chegam a botar 2.000 ovos, né, numa estação de reprodução, ou seja, numa estação de primavera-verão chega a produzir 2.000 ovos. Então, mas desses 2.000 ovos, muito certamente 200 indivíduos adultos vão permanecer, né, chegar até a fase adulta. É igual a tartaruga, né? Você tem uma tartaruga verde que coloca no ninho 130 ovos, mas você tem na faixa de 10 indivíduos que vão chegar à fase juvenil, né, ou para reprodução, porque nesse meio do caminho, né, depois que eclode, vai lá, tem uma gaivota, uma fragata que vai comer, né, ou o peixe que vai se alimentar, um tubarão. Então, isso, na ecologia, a gente fala que são organismos de estratégia R, né? Ou seja, eles têm um crescimento rápido e eles não têm o hábito parental, igual nós humanos, que somos estrategistas K, né? Então, na ecologia, a gente tem hábito parental, a gente gera um indivíduo, esse indivíduo, né, tudo correr bem, ele chega à fase adulta, né, muitas vezes. Diferente desses, que são estrategistas R, o inseto, o gongolo, a tartaruga. Gera muitos indivíduos, mas poucos chegam à fase adulta porque não tem o hábito parental, né? Então, a estratégia é o quê? Povoar o máximo possível. Eu quero espalhar meus descendentes, mas eu não tenho a obrigação que todos vão sobreviver. Então, fica ao aleatório da natureza, né? Então, assim, a galera pergunta, poxa, você vende gongolo? Assim, toda semana, pelo menos uma pessoa me pergunta se eu vendo gongolo. Eu não vendo. No Mercado Livre, vendem lá 150 gongolos por R$100, R$150, a média de R$1 por gongolo. Mas, assim, sinceramente, eu falo, aí fica a seu critério, se compra ou não. Porque é um animal, né? E é um animal da fauna. Então, até onde, juridicamente, você não pode ser enquadrado como um contrabandista de fauna, né? Porque o gongolo é da fauna, né? Agora, uma coisa é você comercializar um animal que não é da fauna, né? Um exótico, mas você também tem um outro problema aí, porque você está comercializando um animal exótico, então você pode ser enquadrado também, né? Como contrabandista, até porque você está colocando uma espécie que, por mais introduzida que seja, né? Para você provar que aquilo juridicamente não vai ser prejudicial em outra área, você pode ser enquadrado também. Então, o que eu recomendo sempre é, coloca um par de luva, uma luvinha em cada mão de látex, não tem luva, coloca um saquinho na mão e vai lá e coleta o gongolo, né? Assim, ou você cria estratégias para trazer esses gongolos para próximo de você. Mas como? Coloca resíduo, vai acompanhando assim, esses gongolos vão vir, né, naturalmente. E uma outra desvantagem que eu vejo é porque tem lugares realmente que a pessoa não vai ter acesso. Porque talvez ela esteja lá no grande centro de São Paulo, né, onde não tem uma floresta próxima. Então fica difícil ela querer fazer uma gongo-compostagem. Então, nesse aspecto, a técnica ainda apresenta essa desvantagem, e diferente da minhoca, você pode fornecer e adquirir, né, de forma legal essas matrizes. Um pouco Agora, mais o gongo... limitado, né? Gente, A gente só mais rapidinho, ó.
Só um minutinho. Fala aí. É que tem 5 minutos para terminar a live, infelizmente. Aí É, tem muito assunto ainda para a gente esgotar, né? Eu não sei se o Instagram tá dando mais de 1 hora, mas para a gente não cair sem concluir, a gente pode marcar, claro, uma outra conversa. Eu acho que o pessoal gostou bastante, né? Um assunto assim bem novo para muitas pessoas, né? E tem muito ainda para ser dito. A gente pode marcar um outro bate-papo, com certeza, né, o pessoal vai querer. Mas aí eu peço para legal. vocês concluírem com algo que vocês queiram falar, que não foi dito ainda. Acho que eu queria só complementar, na verdade, antes de encerrar, mas eu penso assim, que a gente tem muita coisa para descobrir ainda em termos de. Acho que a compostagem está num momento muito bacana, acho que no planeta. Então, acho que tem muita gente cada vez mais falando sobre compostagem. E cada vez mais gente falando, mais gente fazendo. Compostagem é um processo vivo. E é um processo muito individual, né? Assim, a gente cria uma relação com os nossos sistemas de compostagem, né? Seja aí com a vermicompostagem, com as minhocas, seja com os gongolos, seja com compostagem estática, mas trabalhar com compostagem e fazer compostagem dos nossos resíduos, acho que muda a nossa relação com a forma como a gente enxerga os nossos resíduos, mudou minha relação até com a minha própria alimentação, né? Então, quando eu começo a ver aquilo que eu estou gerando de material de terra, né? E produzir terra, eu posso falar que é algo que mudou minha concepção de vida mesmo, assim, né? Saber que a gente consegue produzir terra a partir de resíduo, a partir do que muita gente chama de lixo, né? Então, minha esposa fala Exato. muito disso, né? Transformando lixo em terra, né? Eu acho que isso é um conceito que pode estar cada vez mais permeado, né, na nossa sociedade. E a minha problemática, Fernando, com os gongolos, continua sendo a mesma de tempos atrás. Pelo contrário, eu não tenho morte, eu tenho uma explosão de reprodução, né? Então, a minha Sim. desvantagem hoje com o humus que a gente produz no nosso quintal é que eu preciso secar, porque senão, quando eu invaso, nasce gongolo durante meses ali no saquinho que eu entrego para as pessoas, né? Então, talvez seja uma questão no sistema, vamos trocar figurinha em relação a isso. A gente acabou não optando pelo cilindro de concreto, a gente sentiu que perdia muita umidade e tudo mais. Vamos por outro Sim. lado, estamos querendo desenvolver um outro modelo agora, para ganhar um pouco de escala, mas talvez as vantagens, a gente tem uma alta reprodução, né? Talvez a espécie que a gente trabalha, enfim, vamos trocando figurinha. Mas, Sim. Caína, super obrigado pelo convite e estou à disposição. Vamos prosear muitas mais vezes aí, tá? Para a gente é sempre um prazer. Muito obrigada novamente, Guilherme, Fernando. Foi uma super aula, né? Acho que dá para a gente fazer muitas outras lives, né? Para a gente ainda explorar o assunto. E aí, só lembrando o pessoal, né, que ainda teremos outras lives. Amanhã a gente vai falar sobre educação ambiental e compostagem, que eu acho que é super importante também, né, gente? Antes das pessoas começarem a compostar, elas precisam saber, né, que elas precisam, né, lidar com a questão dos resíduos, né, do nosso lixo, né? Falar um termo mais comumente usado. Então, vai ser muito legal. Eu vi um material que a Embrapa tem, né? Até, não sei se você participou, do gongolo na educação ambiental, com o mulungu. Você conhece esse material, Guilherme? Tem. Não, Nossa, eu achei incrível, material infantil. Eu descobri ontem. E aí que eu até legal. disponibilizar, depois eu passo um link para o pessoal baixar, né? É muito bacana, né? Que é um conceito assim que a gente precisa difundir. Esse mesmo, esse mesmo. Dá para baixar o PDF, né? Esse aqui é o vídeo, né? É Ah, esse é o um vídeo em vídeo. 3D, Tá, né? legal, legal. Sinceramente, eu nunca coloquei para ver, né? Se funciona o CD, mas eu acredito que deva funcionar. Eu ganhei Ah, num evento que a Embrapa, né, fez há uns 2 anos atrás, né, de divulgação, mas aham. existem muitos materiais. E eu posso também, depois, para quem quiser, eu vou mandar para a Karina e para o Guilherme o folder, né, em PDF, para que vocês possam também divulgar para as pessoas sobre a compostagem. A gente preparou há algum tempo atrás, a gente tem ele impresso, né? Mas vocês Sim, podem divulgar de forma digital. Mas legal. é um assunto que dá para varar a noite, né? Falando, né? Dias, que existem realmente muito conteúdo, né? Muita informação e a gente precisa divulgar isso para as pessoas, né? Porque o correto é a gente divulgar informações que possam mudar as vidas das pessoas, né? Não Isso, gerar confusão e transtorno, isso né? aí. E, Vamos encerrar então, e gente, aí senão vai cair.
Agradeço Gostaria de imensamente. agradecer a todos, né, também. E sigam a gente, né, no Instagram, para quem nos segue, Isso aí. Zuzum Ambiental, ou Humus Quintal, ou Gongo Composto, né, sigam nós três. E a gente pode combinar para daqui a um tempinho uma outra live para a gente falar mais a respeito. Com certeza. Vai ficar com gostinho de quero mais, né? Tá certo, gente. Olha, muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Então vai ficar gravado no IGTV, tá joia? E aí a gente se vê amanhã. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Tchau, tchau, Obrigado, gente. Tchau, gente. tchau, Boa Fernando. Tchau, tchau, noite. Tchau, Guilherme. boa Tchau, noite. tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite.